pode ficar devendo alguém, né? Ah, falou lá e não falou meu nome. Aqui tem o irmão Antenor, ele está ali. E ele fica ali toda vez e compartilha a nossa mensagem. Compartilha, manda pra cá. Mas é muito bom. Que bênção. A mensagem de hoje está baseada no livro. Olha, eu tenho aqui duas mensagens em uma só. Eu vou ler aqui uma passagem, está no livro de Apocalipse, capítulo 12. Depois nós vamos para Gênesis. E você vai ficar com um ponto de interrogação bem grande assim na cabeça, dizendo assim: mas o que esse versículo tem a ver com esse outro? Não tem, não passa na cabeça dele, né? O que esse assunto aqui tem a ver com o que o irmão está lendo agora lá em Gênesis? Não tem nada a ver, a gente vai pensar assim, né? E esse tema aqui, ele vai estar aqui no meu canal. Esse aqui no meu canal vai estar à tarde lá, agora está no Facebook, a partir da tarde, tá? Vai estar nesse canal aqui, no YouTube, e eu peço aí a colaboração de vocês de se inscreverem lá. Não paga nada, tá? É gratuito. É só clicar lá e dizer inscrito. Olha que coisa desse. Oi? E ative o sininho, porque sempre tem mensagens novas aqui pra gente. Tá? Então vamos abrir a Bíblia, Apocalipse, capítulo 12. E vamos ler o versículo 7. Apocalipse 12, verso 7. Todos encontraram? Apocalipse 12, verso 7. Quando eu ouvir um amém aí, a gente começa aqui. Vamos começar. Pertinho aí, livro difícil de achar, Apocalipse, né? Então vamos lá. Verso 7. Houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo, Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Agora vamos mais um verso, versículo 12. Capítulo 12, verso 12. Por isso festejais, ó céus, e vós que neles habitai, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Que negócio é esse? Já ouviu falar numa história como essa? Quando eu vi a primeira vez isso aqui, e passaram para mim, era, a gente vê aqui, Miguel e seus anjos. Quem toma aqui a direção, quem é? Miguel representa quem aqui? Quem é Miguel? Jesus. Miguel é Jesus. Então a gente vê que Jesus vai travar uma luta contra quem? Um anjo. Ele era um anjo, não é isso? Um anjo com o nome Lúcifer, um anjo de luz. E agora você vê que ele há uma trava-se uma luta e uma peleja. Como foi essa luta? Eu aprendi antes, quando eu não estava na igreja, que havia uma luta de espada. Era uma guerra realmente. E tem alguns vídeos que mostram isso, né? Os anjos ali com uma espada na mão e travam uma luta e uma guerra, e o negócio não dá certo, e ele começa a perder, e Deus então expulsa ele de lá para a terra. Isso é o que passa na nossa mente. Mas nós vamos entender essa luta aqui num contexto de uma outra pessoa. Tá bom? Agora vamos para Gênesis, depois nós vamos voltar para cá, tá? Vamos para Gênesis, capítulo 27. Gênesis 27. Depois nós vamos voltar aqui para o Apocalipse. Vamos ver que lado nós estamos aqui, tá? Gênesis 27. Encontraram aí? Dois livros difíceis, né? Apocalipse, o último, e Gênesis, o primeiro, fica fácil, né? Olha, como é que as pessoas pedem a bênção aqui no Paraná? Aqui em Cascavel, pede a bênção do Pai, como é que faz? Qual é a posição da mão? Assim, né? Como é lá pro norte? Vem aqui, sabe como é não? Mas vem aqui, faz aqui, a gente vê aqui, como é que é. Tem uns que fazem assim com a mão. Deixa eu chamar, vem aqui, deixa eu chamar ele para lá. Vem aqui. Aqui, vem aqui, mas mostra aqui como é que pede a bênção, vem aqui. Mostra pro pessoal aqui, que não sabe. Sim, como é que pede a bênção o pai aí? As pessoas não sabem, eles dizem que tudo é igual. A bênção não é isso? E só assim, bênção, né? E o pai diz o quê? Deixa abençoe minha filha. Só assim, né? Tá bom. Você viu como é que é aqui? E lá no norte, como é que é? Duas formas.
pai, né? Tem outro que faz assim. Isso. Pai, eu sou Jesus Cristo. Pronto. Esse pai. Bênção pai, mas não termina assim. Tem um beijo na mão e na outra mão. Né? Valeu, meu garoto. O pessoal que vive lá no norte, desse lado aí, matou saudade, né? E quem não sabia, aprendeu agora aqui a nova forma de pedir bênção, né? No tempo dos patriarcas era muito diferente. Pedir a bênção tem que eu voltava sentado aqui, colocar a mão aqui debaixo da perna e pedir a bênção. Já pensou um negócio desse? Isso não era estranho, não era? Nunca tinha visto falar. Isso. A bênção era aqui. Não era assim? Então essa história que nós vamos estar contando é bem isso aí, tá? Quantos querem receber a sua bênção hoje? Hoje, isso. Nós vimos no nosso hino, ele vai agir, né? Então vamos aqui, capítulo 27 de Gênesis. E vamos ler a partir do verso 18. Gênesis 27, verso 18. Diz assim: Jacó foi ao seu pai e disse: Meu pai. E ele respondeu: Fala, quem és tu, meu filho? Respondeu Jacó: Sou eu, pai. Sou eu, meu pai, Esaú, teu primogênito. Fiz como me ordenaste. Levanta-te, pois, assenta-te e come da minha caça, para que me abençoe. Disse Isaque ao seu filho: Como é isso que pudesse achar tão depressa, meu filho? E ele respondeu: Porque o Senhor teu Deus mandou ao meu encontro. Verso 21. Então disse Isaque a Jacó: Chega-te aqui para que te apalpe, meu filho, e veja se és meu filho Esaú ou não. Verso 22. Jacó chegou-se a Isaque, seu pai, e apalpou e disse: A voz é de... Vamos lá, gente. A voz é de quem? Jacó. A voz é de Jacó, porém as mãos são de Esaú. E não a reconheceu, porque as mãos com efeito estavam peludas como do seu irmão Esaú. E o abençoou. Que história fascinante. Vimos uma história do Apocalipse, a gente olha para essa história e vai dizer que isso tem a ver com o Apocalipse. Não é isso? Mas os livros da palavra de Deus, eles têm uma ligação muito grande mesmo. Olha, naquele tempo, hoje, quando o pai vai morrer, o pai morre, prepara ali um documento, né? E vai dividir a herança. A herança então é dividida com os filhos de maneira igual, não é assim? Todos recebem a sua parte na herança. Nesse tempo aqui, quem recebia a herança era o primogênito. O primogênito, toda a herança do pai, a família, tudo agora, o primogênito é que liderava. Ele era ali o chefe da família. Ele era um juiz na família. Tudo que fosse se passar nessa família tinha que pedir autorização para esse chefe de família agora. Que seria quem? Seria Esaú? Não era isso? Esaú era para receber a bênção? Não era assim? Só que teve ali um tratado que a mãe gostava mais do filho, o pai gostava mais de outro, né? Vamos pular essa parte aqui, um cuidava melhor desse, você gosta desse aqui. Então a mãe ali fez uma trama e mataram então um cordeiro, e o cordeiro foi morto, e Jacó pega então aquele cordeiro e leva para o pai se alimentar. E a mãe teve uma ideia então de pegar então ali o espelho do animal, né? E colocar o filho, para que o pai já estava cego, já não enxergava mais direito, de jeito nenhum. E ele ficou então na hora de pegar ali e disse: Olha, isso aqui parece Esaú mesmo, porque ele é peludo, Esaú era peludo. Esse é Esaú mesmo. Mas ficou perguntando: És tu mesmo, meu filho? E ele disse: A voz eu conheço. Eu sei de quem é essa voz. Essa voz é de Jacó. Eu conheço essa voz. O pai conhece o filho? Conhece ou não conhece? Conhece. A esposa conhece o marido. Coisa incrível, né? De acontecer, né? Mas conhece. Eu me lembro quando eu morava lá em Berlim, eu saía para as minhas baladas, né? Quando eu era adolescente, não faz muito tempo, tá? Vocês ficam rindo, que eu era adolescente. Então não faz muito tempo isso. E eu chegava em casa, às vezes 5 horas da manhã, e batia na porta assim.
Quando eu batia, minha mãe ia lá e eu via assim, dizia: é você, Vani? Ela me chamava de Vani. Eu dizia: sim, mãe, sou eu. Eu dizia: conheço esse toque, olha, pela batida da porta. E assim, ele conhece? Conhece pelo andar, né? Então ele também conhecia, a voz é de Jacó. E eu sei que então ele abençoou ali o filho. Só que nós passamos a entender que não foi realmente uma bênção, ele queria uma bênção, mas não foi uma bênção. A partir desse momento, quando o irmão chegou, travou-se então uma grande batalha. Travou-se uma grande guerra. Dali em diante ele se tornou um fugitivo. Ele fugiu, foi para a casa de Labão. Lá Labão também enganou ele de várias maneiras, foi? E saiu enganando. Então aquilo que ele fez, achando que era agora um vitorioso, ele estava se tornando um perdedor. E nessa fuga dele, Deus nunca abandonou ele. Eu quero levar você aqui agora, ainda no livro de Gênesis capítulo 31 agora. Você lembra o nome do nosso tema aqui que nós estamos fazendo durante esse sábado? É o nome? Quem falou do nome? Você vai ganhar um brinde no final da programação, tá? Está registrado. Está filmado aqui. Quando chega aqui no capítulo 31, olha, depois de tudo que Jacó passou 20 anos então de sofrimento. Aquilo que era uma bênção não era mais. Pessoal, 20 anos de sofrimento, de medo, sabe? Medo do irmão, pavor. Olha, ele queria fazer as coisas certas. Lembra do negócio de fazer as coisas certas? Quando via, já estava sendo enganado de novo. E assim Jacó viveu. 20 anos depois daquilo ali, olha o que vai acontecer. Gênesis ainda, 31, versículo 13. Vamos ler a partir do verso 12, tá? Gênesis 31, verso 12. Encontraram? Gênesis 31, verso 12. Vamos para o 11. Vamos para o 11, vai ficar melhor que o nosso contexto. E o anjo de Deus me disse, em sonho: Jacó. Eu respondi: eis-me aqui. Verso 12. E ele continuou: levanta-te agora e olha, e vê que todos os machos que cobrem o rebanho são listrados e salpicados e molhados, porque vejo tudo que Labão te está fazendo. Eu sou quem? Eu sou quem, gente? Deus de Betel, onde ungiste uma coluna, onde me fizeste um voto. Agora olha o que ele diz: levanta-te quando? Agora, sai desta terra e volta para a terra da tua parentela. Levanta-te e volta para a terra dos teus parentes. Volta para a tua casa. E eu vou estar contigo. Eu estarei junto contigo. Quem foi que falou isso? Deus falou com Jacó. Então Jacó se levanta, preocupado. Agora Jacó teve uma ideia. A ideia de Jacó foi a seguinte: para mim voltar para as terras do meu pai, eu preciso passar pelas terras de Esaú. E Esaú quer me tirar a vida. Era isso? Aí olha a ideia dele. A ideia dele está baseada aqui no capítulo 32, a partir do verso 3. Vou só comentar com você, tá? A gente ganha tempo. A ideia dele foi o seguinte: ele tinha bastante animais, muitos animais. Aí olha a ideia dele: eu vou resolver o problema. Eu vou dar para o meu irmão uma quantidade de animais. Separou ali um grande rebanho e disse assim: olha, meu servo faz o seguinte: você vai na frente, você leva esses animais aqui. Na hora que você chegar lá com o meu irmão, você diz para ele: olha, está aqui que o teu servo Jacó mandou para ti. Agora já era certo. Olha a ideia dele. Não tem pessoas que pensam assim? Eu vou levar uma cesta básica e Deus vai então dizer: olha, tadinho, está dando uma cesta básica, vou te dar lá para o céu, vem para o céu. A vezes a pessoa pensa assim. É isso? Então ele queria o quê? Ele queria comprar Deus.
nessa ideia aí, ele queria comprar o irmão dele, fazendo algo que pudesse resolver o negócio. Só que as coisas não são assim, né? Eu vou levar o meu dízimo, porque se eu levar o meu dízimo, então Deus vai me abençoar. Já está tudo errado, porque primeiro Deus nos abençoa, não é assim? Olha como é o contrário, né? Eu vou levar meu dízimo para Deus me abençoar. Não tem lógica. Deus primeiro nos abençoa e depois que a gente vai levar. Olha, eu disse depois, né? Então ele preparou, teve essa ideia, e quando ele manda lá o primeiro, vai encontrar, o primeiro diz assim: olha, eu trouxe uma notícia para ti aqui, Jacó. Tu nem sabes agora. O teu irmão Esaú vem aí para encontrar contigo, e junto com ele vem muitos homens armados de guerra e vão te pegar para a boia. Nessa hora, o que acontece com a mão, com as pernas? A gente treme, tremeu o pobre do Jacó e se desesperou, entrou num desespero grande. Então nesse desespero ele pensou: mas Deus disse que estaria comigo. E agora vamos continuar aqui e vamos chegar ainda no capítulo 32, vamos chegar no versículo 22. Capítulo 32, versículo 22. Olha o que vai acontecer aqui. Encontraram? Não está difícil, né? Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos, olha, não tinha pouco filho não, seus 11 filhos, e transpôs o val de Jebó. Tornou e fez passar o ribeiro, e fez passar tudo que lhe pertencia. Jacó então faz o seguinte: pega a sua mulher, sua esposa, pega a sua outra esposa, pega a sua serva, seus servos, e passa todo mundo, seus animais. E agora o que vai acontecer? Olha como é que ele fica aqui agora. Passou o vale, aí diz assim no versículo 24: ficando ele como? Vamos de novo. Ficando ele? Quantos estão acompanhando a Bíblia? Olha para você, gente. Ficando ele? Só. Muito bem. Por que eu estou cobrando da gente isso? Porque existe um momento na nossa vida que nós ficamos como? Sozinhos, gente. Sozinho. Às vezes estamos cercados de pessoas ao nosso lado. Não é assim que acontece? Mas nos sentimos sozinhos. Vem um amargo na garganta. E ali agora estava ele, sozinho. Agora quem foi lá com ele? Vamos continuar a leitura. Ficando ele só. Agora olha o que vai acontecer. E lutava com ele um homem até o romper do dia. Que luta era essa? Quem era esse homem? Quem era esse homem? Quem era esse homem? Jesus, Deus. Como você sabe que era ele? Porque quando lemos no Apocalipse, diz o quê? Lutou, não é isso? Ele é que vem lutar, ele é que vem te buscar, ele é que vai em busca do homem. Você não vai ver o homem indo em busca de Jesus. Ele diz: não, mas eu vi a igreja. Não, calma, você vê a igreja. Agora o que está faltando? Abrir esse coração e deixar que Jesus entre nesse coração. Não é isso? Vir à igreja é fácil. É fácil, não é? É muito fácil. Vir à igreja, se sentar, né? Trazer a oferta, fazer as coisas. É muito fácil. Eu conheci um homem que ele estava na igreja há mais de 20 anos e vinha e sentava na igreja. Eu não sabia da história dele. Quando foi um dia fazendo uma programação, fiz um apelo, ele levantou, veio chorando à frente. Quando ele veio, a esposa levantou, chorou também. Os irmãos levantaram, choraram. Eu disse: eu vou receber alguma ligação de um parente que morreu, alguma coisa. Fiquei pensando um monte de coisa. Levantou e veio à frente. Então começaram a se abraçar. E ela disse: irmão, há mais de 20 anos, irmão, eu tenho orado por esse homem. E hoje ele entregou a vida dele a Jesus. Pediu para ser batizado.
Você está entendendo como é que nós... Eu já pensava que ele já era amigo de lá no tempo, que eu via ele, olha, quantas vezes eu ia lá e via aquele irmãozinho sentado. Hoje ele é um líder do clube de desbravadores. Eu acredito que ele deve estar nos assistindo numa cidade aqui perto. Assim é a nossa vida. Vem então e trava uma luta. Que luta era essa? Como era essa luta? Quando eu também estava no outro caminho, numa outra igreja, numa outra denominação, eu entendia lá, que eu ouvi o pastor pregando, que o anjo se agarrou com Jacó, e os dois se agarraram e lutaram, como era um lugar alto, rolaram pelo chão e brigaram, e foi uma luta grande. E quando Jacó viu que estava perdendo, ele agarrou nele, ele fez um negócio lá que eu fiquei assim. Mas tem alguma coisa errada nisso aí? Porque a Bíblia diz assim, ó, que o anjo tocou. Quer tocar? Como é que se toca? Ó, tocou. O irmão agora ali, quem se sentir tocado, né? Faça a oração, né, irmão? Aí o irmão tocou ali no irmão, vai. Como é que tocar? Assim, ó. Só tocou. E deslocou a junta da coxa de Jacó. Que toque foi esse, gente? Se tivesse lutado mesmo, como a gente acha que era, coitado do Jacó, não tinha mais a história dele. Tinha desaparecido aí. Porque ele disse que ele só tocou na articulação da coxa de Jacó e deslocou a coxa de Jacó. Na luta que teve com o anjo. Agora olha só o que diz para frente. Vamos continuar aqui. Daqui a pouco nós vamos voltar lá para o Apocalipse, tá? Diz assim, olha. Versículo 25. Ainda no versículo 24, né? Ficando ele só, lutava com ele um homem até o romper do dia. 25. Vendo esse que não podia, tocou-lhe na articulação da junta da coxa de Jacó e deslocou na luta com o homem. 26. Disse este: deixa-me ir, pois já vem rompendo o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, senão me abençoares. Aí ele se abraçou com ele, ele se lançou nos pés dele, e pode ter perguntado assim: é você, Jesus? É ele que vai lá, é ele que vai em busca do homem, é o Senhor que está aí, é Deus que vai lá no coração do homem, é Deus que vai buscar o homem lá no fundo do poço onde ele está. Às vezes a gente desce no abismo e as mãos no fundo do poço vão beliscando a parede de cima a baixo. E quando a gente está lá no fundo, a gente olha para cima e diz: agora, como é que eu vou sair? A gente, enquanto isso, a gente vai lutando. Se você vê uma pessoa que caiu no poço, você vai ver as beiradas do poço cheias de marca de dedo, de pé, de tudo. A pessoa tentando subir sozinha, puxa daqui, tenta dali, se escora e vira, e não consegue. Chega no fundo do poço, lá no fundo, sozinho, sem ninguém. Deus foi lá com ele. Amém? Deus vai lá com você. Deus não te deixa só. Você não está sozinho. Lá no fundo do poço estava ali. Aí ele pergunta: como te chamas? Não foi isso que ele perguntou para Jacó? E que foi que Jacó respondeu agora? Foi o que ele disse, gente? Eu sou Jacó. Eu sou Jacó. Eu me enganei, eu fui enganado, vivi uma vida errada. Eu sou Jacó. Agora vamos parar um pouquinho aqui. Vamos voltar um pouco lá no primeiro capítulo 27 novamente. Ali você vai ver uma pessoa perguntando: quem és tu, meu filho? Você ouviu essa pessoa perguntando? Sim. Quem era ele? Saul. Não. Não, ele era Jacó, mas isso que era Saul. Foi bem a sua resposta. Mas quem estava falando através dele? Quem era que estava falando através do pai com aquele filho? Era Jesus. Jesus estava dizendo: quem és tu, meu filho? Ele sabia, ele disse: eu conheço você. Tu está querendo te esconder atrás de alguém. Eu te conheço. Tu pode estar vestido uma capa, uma aparência de cordeiro. Não foi do cordeiro que ele tinha tirado a pele lá para se vestir? Tu pode ter uma aparência de cordeiro, uma vestimenta de cordeiro,
passando a mão em você, juram que realmente é um cordeiro. Mas eu conheço essa voz que vai aí dentro. Eu conheço esse coração que está aí dentro de ti. Eu te conheço. E dá mais uma chance novamente para ele. Quem és tu mesmo, meu filho? Olha que ele dizia, meu filho. Ele estava dizendo assim, eu te amo, entenda. Eu sei quem é você, eu te amo. Tu és o meu filho amado, eu te amo. Quem és tu? Te revela, mostra, abre teu coração e diz quem realmente você é. Ele precisou ser perguntado 4 vezes quem era ele. Hoje Deus tem perguntado para as pessoas uma vez: fala para mim quem és tu, quem realmente você é. Você mostra uma coisa, mas eu sei, eu te conheço, eu sei que você é outra pessoa. Você vai à igreja, você se assenta, você dá feliz sábado, você participa assim, você faz desse jeito, você faz assim, e você jura que está tudo bem, mas eu te conheço, eu sei quem tu és. Era isso que ele estava dizendo. Eu conheço o que vai aí dentro de ti. Abre teu coração, fala para mim, porque eu posso mudar a tua vida. Amém? Amém. Existe nessa mensagem 2 tipos de pessoas. Nós estamos vendo uma aqui, que disse assim, e quando ele pergunta mais uma vez, 20 anos depois de tanto sofrimento, de tanta queda, de tanto sobe e desce, 20 anos depois, isso mostra que ele não desiste. Deus não desiste. Amém? Nós desistimos, nós damos um estudo e insiste, a pessoa diz, não, agora não, mais para frente, aí já não quer também, vou embora. As pessoas desistem, não é assim? Mas isso mostra que por 20 anos ele estava lá, e quando ele se sentiu agora sozinho, ele foi lá novamente com ele, e a Bíblia é muito clara em dizer, lutava com ele um homem. Era Deus que estava lutando com ele, e precisou se tornar em forma de homem para lutar com ele, para conversar com ele. Se assentaram e ele conversou. Abre o teu coração, tu tem buscado fazer assim, tu queres essa bênção assim, tu tem feito isso, mas tu não tem conseguido. Eu vim aqui para mudar a tua história, eu vim para mudar o teu caráter, eu vim para mudar a tua vida. Eu estou aqui. Abre o teu coração e fala para mim quem realmente és tu. Então ele não aguentou mais nada, chorando, caído. Sabe quando a gente chega lá no fundo e diz assim, estou sozinho, agora Deus está aqui comigo, e Ele está dizendo quem realmente eu sou. Deus sabia quem era ele? Sabia ou não? Sim. Sabia, porque Ele disse, eu conheço a tua voz, eu sei quem tu és. Tu és Jacó. Mas não é porque eu sei que eu posso fazer alguma coisa. Eu só posso fazer se tu abrir o teu coração e falar para mim. Ele não invade a privacidade, ele não invade a tua vida. Abre o teu coração e fala para ele. Aí ele diz, pergunta, como te chamas? E ele disse, eu sou Jacó. Quando ele disse eu sou Jacó, olha que milagre. A bênção que ele queria chegou. Olha o milagre acontecendo agora na vida dele. Então Deus olha para ele e diz assim, não te chamarás mais Jacó, e sim Israel. Olha que maravilha. Ele é aquele que pode mudar o nome. Nome é caráter. Ele pode mudar a tua história. Só Ele. Amém? Ele muda a tua história. Ele pode mudar a tua vida. Ele pode te abençoar. Não importa como você esteja, não importa quem você seja, não importa o que você já tenha feito, só Ele pode mudar a tua história. A gente pode orar por você, a esposa pode orar, o parente pode orar, mas a decisão não cabe a nenhum deles. Você sabia disso? A decisão não cabe a você que ora.
E eu vou te falar ainda mais. A decisão não cabe nem para Deus. O que, irmão, misericórdia, não cabe também para Deus. Existe uma coisa que só você pode fazer. Só você. Deus não vai levar você na marra. De jeito nenhum. O céu não seria o céu, seria o inferno. Para a pessoa que for levada na marra para lá. Só você, a decisão é só sua. Só você pode falar para ele: eu sou José, eu sou Maria, eu sou Raimundo, eu sou Francisco, eu sou esse, eu sou eu, Senhor. O Senhor me conhece o meu caráter. Só o Senhor pode mudar a minha vida. Amém? Só Ele, gente. E o verso diz assim, olha: e lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Não é isso que diz? Que homens eram esses que estavam lutando? Quer ver? Vamos aqui no verso. Vamos aqui no verso, para a gente não perder nada. Verso 26. Aqui 25. Vendo esse que não podia, e tocou na articulação da coxa de Jacó, na luta com o homem, disse-lhe este: deixa-me ir, pois já vem rompendo o dia. Respondeu: não te deixarei ir, se não me abençoares. Respondeu-lhe: pois como te chamas? E ele respondeu: Jacó. 28. Então disse: já não te chamarás mais Jacó, e sim Israel. Como príncipe lutaste com Deus e com quem? Com os homens e prevaleceste. Querido, a nossa luta não é contra o ancião da igreja. A nossa luta não é contra o evangelista que traz a mensagem. A luta sua é diretamente com Deus. Hoje aprendemos na escola sabatina uma outra luta. Nós estamos falando aqui de uma outra. A luta não é contra a esposa que pede, vai à igreja, aceita Jesus, se batiza, para que a gente possa caminhar junto, para que a gente possa criar nossos filhos juntos, para que a gente possa ir para o céu de mão dada, nós e nossa família. A luta não é contra ela quando a gente diz não. Não é contra ele quando a gente diz não. A luta é diretamente contra o próprio Deus. A luta é com ele. Você está lutando com Deus, dizendo não, ainda não, eu não quero, mais para frente, depois, outro dia, e assim vai. Como se tivéssemos um outro dia. Um pastor nosso saiu daqui quando teve aí essa tempestade numa cidade próxima e foi para lá ajudar. Um líder da igreja. Vocês ouviram falar? E ele foi e fez um vídeo: ajudem a cidade, ajudem a cidade. E as pessoas ajudaram. Na sua volta, um pastor, um líder de igreja, um homem abençoado por Deus, homem que tinha filhos, família, na sua volta para casa, se ele soubesse, ele tinha ido? Não tinha ido. Na sua volta para encontro com a família dele, para abraçar sua esposa, abraçar seus filhos, ir para a igreja, um acidente, uma fatalidade acontece. Nós não estamos escapando a cada segundo. Nós nunca sabemos quando vai ser o nosso último segundo nessa terra. Queridos, assim é a nossa vida. Agora olha o que vai acontecer aqui. 26. Deixa-me ir porque já vem rompendo o dia. 27. Respondeu: como te chamas? E ele disse: Jacó. Então disse: não te chamará mais Jacó, e sim Israel, porque como príncipe lutaste com Deus e com os homens. Quem são esses homens que ouvem essa luta? Não teve uma luta aqui também com os homens? Não tem uma pessoa dentro da gente que diz assim: olha, se fosse comigo, o negócio era diferente. Já viu isso aí? Já? Comigo bateu? Comigo bateu? Levou. Já viu isso por aí também? Ah, meu. Todo mundo pode pegar Jesus, mas eu não. Eu vou ficar aqui no meu lugar. Deus vai me levar a si mesmo. É assim. Você já viu um dizer baseado na Bíblia que diz assim: olha, maldito o homem que confia. Vamos lá no coral direito, vamos lá, gente. Maldito o homem que confia. Já viu isso por aí? Aí a gente diz assim: ô miserável mesmo, porque eu fui confiar no fulano de tal. É assim que a gente diz às vezes?
Mas eu posso te falar que não é esse fulano de tal que você está pensando que você confiou, não é isso. Sabe quem é esses homens? Sabe quem é esses homens? Está dentro de nós esses homens. Eu posso. Se fosse comigo, a coisa era diferente. Ah, não, meu amigo, comigo bateu, levou. Eu posso ser cristão, mas a minha mão não é não. Já ouviu isso por aí? Tem gente por aí sim. Esses homens que acreditamos que somos, que podemos fazer, que podemos resolver, que do nosso jeito é melhor. Foi contra esse monte de homens que estava dentro dele que Deus estava lutando. E Deus continua lutando. Mas agora vamos a uma outra história que nós ficamos de ver, para a gente finalizar. O tempo passa depressa, o tempo voa. Mas se nós continuássemos aqui, a gente ia ver que nessa luta ali de Jacó, a Bíblia mostra que lá no finalzinho ali dessa história, atravessou o Peniel e manquejava de uma perna. E a Bíblia diz que nasceu o sol quando Jacó manquejava de uma perna, atravessou o Peniel. Daqui para frente, Jacó se tornou uma pessoa deficiente de uma perna, mas estava salvo. Sábado passado nós vimos um deficiente e saiu lá do buraco e veio entrar no trono de Deus. Vimos? Agora nós vamos finalizar aqui nessa outra história. Apocalipse, capítulo 12, verso 7. Houve o que no céu? Que peleja era essa? Vamos ver se entendemos mesmo. Houve um diálogo no céu, uma conversa no céu. Quem foi que tomou a direção primeiro? Jesus e os seus anjos se assentaram ali. E agora Jesus vai conversar com Lúcifer, que era um anjo de luz, e conversa com ele, e insiste com ele: olha, esse teu plano não vai dar certo, muda a tua vida, entrega teu coração para mim, que eu posso mudar a tua história. Olha, o céu é para ti, esse lugar aqui é teu. Depois de mim, Jesus, do Espírito Santo, tu é o próximo. Tu que também trabalha junto com a gente aqui. Tu és um anjo de luz, tu ilumina. Olha o que tu estás fazendo. E mesmo assim, ele continuou com o seu coração duro. Não abriu o seu coração para Jesus. Você está entendendo que tem dois tipos de pessoas? Tem ou não tem? Tem uns que dizem: eis-me aqui, Senhor. Está aqui meu coração. Eu sou fulano de tal. Eu que fiz isso. Eu vivi fugindo de ti. E outros dizem assim: mas ainda assim eu quero continuar no meu caminho de erro. Essa foi a decisão desse anjo. O anjo decidiu: eu vou continuar assim. O que Deus fez com Jacó? Você lembra? Deus mudou o nome de Jacó. Mudou ou não mudou? Jacó teve quantos filhos? 12 filhos. E os nomes dos filhos, que é a herança de Jacó, está registrada no céu, nas portas da entrada do céu. Olha como Deus é fascinante. Deus mudou o nome de Lúcifer? Mudou ou não mudou? Não. Tu agora é quem? Dragão, Satanás, enganador. Sai daqui, expulsou ele de lá. E ele veio para onde? Para a terra. E o intento que ele tinha no coração dele, de endurecer o coração dele, ele passou a endurecer o coração de muitos Jacó. Você sabia que nosso planeta está cheio de Jacó? Está cheio de Jacó. Mas em nome de Jesus, se ele estiver me ouvindo hoje, reconhecendo que ele conheceu Jacó e abrir o coração, Jesus pode mudar a história dele. Amém? Dois grupos nós estamos, em dois caminhos nós estamos. Quem realmente somos? Jesus insistiu com Jacó várias vezes. Jesus insistiu com Lúcifer também muitas vezes. E ele foi expulso para a terra para enganar as pessoas. Quem era Jacó?
enganava, né? Passou a ser Israel, príncipe do céu. Amém? Quantos Jacó tem aqui? Eu sou o Jacó também. Sabia disso? Por que, irmão, você? Eu também sou o Jacó também. Eu preciso abrir meu coração todos os dias e dizer: Jesus, tira esse negócio ruim que está aqui dentro, está me atrapalhando tudo. Eu quero entregar minha vida para ti. Sabe quantas vezes eu faço isso, gente? Todos os dias, toda manhã. E quando me deito, eu faço de novo. Aí a gente pode pensar assim, mas a gente pode pensar que Jesus pensa, né? Mas tu não falou comigo ainda agora, que tu se arrependeu, que mudou, que quer mudar, e fala de novo. Deus não faz isso. Deus diz assim: ainda bem que tu reconhece. E eu te aceito. Eu posso mudar a tua história. Ele finaliza para a gente dizendo que ele vai dar para você, que era Jacó, um novo nome escrito em uma pedrinha branca. Um nome que ninguém conhece, só você. E quando as meninas se preparam para cantar, esse nome tem um negócio interessante demais nesse novo nome. As pessoas, quando cometiam um erro no tempo passado, no tempo dos juízes, eles eram presos depois que eles pagavam sua pena, que eles eram absolvidos, ou então que eles eram provados que ele era livre, inocente. Então o juiz pegava uma pedra, quebrava ao meio e dava uma parte daquela pedra para aquele assassino, para aquela pessoa. E diz: olha, tu está livre, tu pode andar por todo lugar. Então ele andava e guardava aquela pedra. Se um dia alguém prendesse e levasse ao tribunal novamente, ao chegar lá o juiz pegava outra pedra e encostava aqui, se essas pedras se unissem, dizia: olha, ele já pagou por essa pena, ele é uma pessoa livre. Você está entendendo o que Jesus faz com a gente? Quando ele diz que tem um novo nome numa pedrinha branca para você, você já pagou. Você pagou? Foi você que pagou? Jesus disse assim: olha, eu paguei por ele. Amém? E ele chama você. O Espírito Santo está aqui.